Santo Jesus, Tu és lindo, Deus, e na Tua presença, Senhor. Convido você, e mesmo em pé, né, em reverência à palavra do Senhor, abrir no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler o verso 14. A palavra do Senhor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, esta aqui é a Tua palavra, Jesus. Senhor, venha de encontro aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor me use, ó Deus, com misericórdia e graça. E que a Tua palavra, Senhor, ela venha de encontro aos corações. Que a Tua palavra, Jesus, ela encontre terra boa para frutificar, para dar frutos, ó Deus. Que essa palavra, ela venha de fato mudando a nossa mente, o nosso interior. E que a gente saia daqui, desta igreja, renovados por esta palavra, Pai. Esse é um momento de edificação e que, de fato, o Senhor nos edifique. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos falar a respeito de santificação, de santidade, né? A busca pela santidade, a busca pela santificação. Que hoje, na verdade, assim, pela manhã, né, na escola dominical, a gente teve um tempo de devocional também de palavra. E esse tempo de palavra de devocional, pela manhã, a pastora falou muito sobre o arrependimento, né? Sobre a gente entender que nada está oculto diante do Senhor. Então, a gente precisa ter esse temor e também a responsabilidade de saber que o nosso velho homem morreu, né? Mas que agora que existe um novo homem, responsabilidade nossa lutar para que esse velho homem não surja, para que ele não apareça de novo. E aí, um dos caminhos, né, para se manter, e aí fazendo dá até para fazer um paralelo com aquilo que nós falamos de manhã, um dos caminhos, né, das saídas que se tem para não deixar esse velho homem aparecer, é uma vida de santidade, é caminhar em santidade. E esse texto de Hebreus que nós lemos vai falar exatamente a respeito disso. Esforcem-se para viver em paz com todos e também se esforcem para ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O autor de Hebreus, ele vai escrever o capítulo 12 de Hebreus com a intenção de trazer a importância da perseverança, né? Ele está falando aqui, nesse contexto, para um grupo de pessoas que vem sofrendo perseguição, um grupo de pessoas nesse contexto que estão desanimados. E aí ele vem trazer essa palavra a esse grupo de pessoas que estão sendo perseguidos, que estão desanimados, com a intenção de encorajá-los. E quando ele vem trazer, o autor vem trazer essa palavra, ele fala a respeito de perseverança, ele fala a respeito da disciplina de Deus, que é uma disciplina em amor. Ele fala também a respeito da necessidade do amadurecimento cristão. E fala também a respeito da vida de santificação, que é o que nós vamos nos ater, né? Que é o ponto que nós vamos, nessa noite, meditar através da palavra do Senhor. Nós compreendemos, talvez se você não tem essa compreensão, hoje é o dia da gente abrir os nossos olhos para isso. A santificação, ela não é simplesmente uma mudança de comportamento. A santificação, ela é mudança de caráter. Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus,
volto na palavra da manhã, né, que nós estávamos falando, que um dia o velho homem estava ali nos dominando, mas aí Cristo nos encontrou e agora nós somos novas criaturas em Cristo, e aí aquele velho homem, ele já não nos domina mais, pelo contrário, nós o dominamos, nós, né, dizemos para ele, olha, você não tem mais espaço, você não tem mais autoridade. Uma vez que nós nos encontramos com Cristo, a nossa tendência é mudar os nossos comportamentos. Isso não é errado, na verdade é o correto, né? É isso que deve ser feito. Quando a gente encontra com o Senhor, quando a gente se converte, quando a gente passa por essa de fato essa conversão, essa experiência do encontro com Deus, nós mudamos os nossos comportamentos. Se nós xingávamos, a gente não xinga mais. Se nós brigávamos, a gente não briga mais. Um dia carregávamos muita mágoa, agora nós liberamos mais perdão. Se nós mentíamos, agora nós não mentimos mais. A gente vai mudando os nossos comportamentos, né? A gente vai mudando os nossos hábitos. Uma vez que nós começamos a caminhar com Cristo, a gente tem essa tendência a ir mudando comportamentos que não revelam, atitudes que não revelam Cristo. Nós olhamos para esse tema a respeito de uma vida de santidade. A santificação, ela não é só mudança de comportamento. É claro que a mudança de comportamento é essencial, mas a santificação, ela vai além de uma mudança de comportamento. A santificação, ela é a mudança do caráter. Então, ela é mudança do nosso caráter, sabe? Impregnar um caráter cristão, de fato, que revele a Cristo dentro de nós. Porque mudança de comportamento não necessariamente vai dizer que nós estamos buscando a santidade ou que estamos vivendo uma santificação. Porque eu posso parar de xingar na frente dos meus irmãos, mas às vezes, quando ninguém está me vendo, eu estou xingando. E mudança de caráter, isso é uma mudança de comportamento só. E a mudança de comportamento por si só, né, só apenas ela não revela santificação. Não mostra que nós estamos alcançando a santificação. Se eu me encontro com Cristo, paro de mentir, mas aí eu paro de mentir na frente das pessoas, mas lá no meu interior, minha casa, no meu íntimo, eu continuo com essa prática. Isso não é mudança de caráter, isso é mudança de comportamento. E a santificação, ela não é só uma mudança de comportamento, ela é uma mudança de caráter. Ou seja, a santificação, ela vem, né, nós buscamos a vida de santidade, quando nós buscamos santificação, isso tem que vem, né, para ser uma mudança radical em nossas vidas. Não é possível viver, não é possível continuar vivendo uma vez que nós buscamos a santificação, uma vez que nós buscamos ser santos. Não é possível a gente buscar santificação, buscar ser santo e ao mesmo tempo estarmos cheios de nós mesmos. É impossível eu estar cheia da Jéssica, das qualidades, das características, da vaidade, ou até mesmo, né, das coisas bonitas. É impossível eu conseguir alcançar a santificação se eu estiver cheia de Jéssica dentro de mim. Dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus comportamentos, do meu querer, do meu controle. Enquanto eu estou com o meu controle, enquanto eu estou com minhas vontades, enquanto eu estou com as minhas tendências ainda como prioridade, sobressaindo dentro da minha vida, diante da minha vida, é impossível eu alcançar a santificação. E isso porque a santificação nós alcançamos uma vez que nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós abrimos mão de todo o nosso achismo, de toda a nossa vaidade, de todo o nosso orgulho, de todas as nossas definições, né, o nosso controle, a nossa arrogância, e aí permitimos que o Espírito Santo tome conta e nos encha. Antes da gente trabalhar aqui alguns tópicos, eu preparando essa palavra me lembrei de algo que é muito comum e que eu vejo, né, desde que eu sou criança, que é
as pessoas dizerem assim, quando isso dentro e fora da igreja, tá, gente? É porque eu vejo desde criança, isso aí com certeza você já ouviu alguém dizer em qualquer lugar. Me recordei, enquanto preparava essa palavra, de pessoas que às vezes eram apontadas, julgadas, criticadas, e a forma delas lidarem com a crítica e com o julgamento era dizendo: santo é só Deus. Já ouviu alguém dizer isso? Como eu já ouvi pessoas dizerem isso? Ah, mas você não pode agir assim. Aí a pessoa fala: eu sou pecador, santo é só Deus, santo é só Jesus, eu não sou santo não, né? Ou eu não quero ser santo, ou eu não consigo ser santo porque só o Senhor que querer me cobrar de coisas, me acusar de coisas, porque santo é o Senhor. Da mesma forma como se usa, né, aquela expressão: olha, não olha para mim não, olha para Deus, né? A gente usa essas frases e essas justificativas para poder entender ou talvez mascarar ali os nossos erros, os nossos pecados, o nosso velho homem, né, que às vezes está gritando ali. A gente usa isso porque talvez a gente entende que a santidade é algo muito distante de nós e que nós, como somos pecadores, né, nascemos do pecado, jamais alcançaremos esse lugar. E quando eu escuto essas expressões, de fato, é verdade que Deus é santo. De fato, é verdade que Cristo é santo. Mas não só Ele, porque Ele nos chama a ser santo com Ele também. Ele nos chama a nos santificarmos com Ele também. É verdade que Deus é santo, mas também é verdade que nós sozinhos não conseguimos alcançar a santificação, mas com Deus podemos alcançar. Então não faz mais sentido a frase só Deus é santo. Porque se em Deus eu consigo alcançar a santificação, então Ele é santo e eu posso também ser santo através do Espírito. A santificação é o fruto do trabalho de Deus em parceria com o nosso trabalho. É Deus se movimentando de um lado e a gente se movimentando do outro, para que juntos, num trabalho em equipe, a gente alcance, né, o lugar da santificação, alcance a plenitude da santificação. Apenas pelo meu esforço eu nunca vou alcançar a santificação, mas uma vez que o Espírito está sobre mim, uma vez que Ele me ajuda, uma vez que Ele me ensina, uma vez que Ele me orienta, uma vez que Ele me dá discernimento, aí sim, pelo meu esforço, sozinho eu não consigo, mas através do Espírito, através das ferramentas que Ele pode me dar, eu consigo alcançar a santificação. Levítico, capítulo 20, verso 8, diz assim. Deixa a Rebeca colocar ali pra gente, que daí a gente lê junto. Levítico, capítulo 20, verso 8, diz assim: guardem os meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. É exatamente isso que a pastora acabou de falar. Tudo que a pastora acabou de falar está resumido aqui. Que o Senhor, Ele manda a ordem, né? A instrução de Deus para nós é que a gente guarde os decretos, as leis, os mandamentos, as orientações dEle e coloque em prática. Não só guarde, não só aprenda, mas coloque em prática. O Senhor que nos santifica. Ele já está mostrando ali que nós não conseguimos nos santificar, que nós não conseguimos por nós mesmos produzir santidade. Mas uma vez que nós caminhamos em retidão, de acordo com a palavra, aí sim é Ele que vem e nos santifica. Ele que nos leva a uma condição de santificação, de santidade. Então eu não posso alcançar? Eu não produzo santidade? Sim, mas uma vez que eu obedeço ao Senhor, que eu estou no caminho que Ele me mostrou, que eu cumpro os seus decretos, guardo a sua lei, ponho em prática aquilo que Ele tem me ensinado, a constância disso, a constância de uma vida com Deus, a constância de uma postura que revela a Cristo,
de um relacionamento profundo com Cristo, me leva a esse nível de santidade, porque assim como nós lemos em Levítico, é o Senhor que estabelece isso, é Ele que nos santifica. Uma vez que nós guardamos os seus mandamentos, os seus decretos, as instruções e praticamos, Ele vem e nos santifica. Também é importante entender que o fato de não sermos santos e de não produzirmos, né, essa santidade, quando eu digo aqui, nesse momento, não somos santos, eu estou lembrando da gente só, tá? Sem o Senhor agora, né? Porque nós sabemos que a nossa natureza é uma natureza do pecado. Então, a nossa natureza não vai produzir santidade. Como nascemos do pecado, na verdade, a nossa natureza, ela vai pender ao pecado, né? Ela vai ter tendência a pecar, não a se santificar. Então, entendendo que com a nossa natureza nós não somos santos, pelos nossos próprios esforços, nós temos que tomar cuidado também para não nos deixar isso, para não deixar isso nos conduzir à apatia espiritual. Esse é o grande perigo que nós também temos que estar alerta, porque às vezes a gente tem a consciência de que nós não somos santos, de que nós nascemos do pecado e que é muito difícil alcançar a santificação, e aí a gente olha a nossa condição e deixa que isso vire uma apatia espiritual. Ou seja, eu nasci assim, né? Muitos pastores falam isso, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E às vezes a gente pensa, eu sou assim, nasci assim, fui criada assim, é o meu jeito, é o meu ímpeto, eu não consigo controlar. E aí às vezes a gente fica com essas certezas dentro do nosso coração e isso nos leva a uma apatia espiritual. A gente deixa de buscar ao Senhor, a gente deixa de ser íntimo, a gente deixa de ser intencional na nossa busca com Deus, porque nós achamos que nós estamos muito longe de sermos santos, então é melhor que a gente nem busque por nada. Quando na verdade deveria ser ao contrário. Se eu não sou, se eu não tenho a capacidade, é aí que eu preciso buscar ainda mais. É aí que eu não posso me contentar com tudo que eu estou fazendo até agora, porque é aí que eu entendo que eu preciso de mais. Essa deveria ser a lógica, né? Ao invés das minhas fraquezas, das minhas limitações me levar a uma apatia espiritual, ela deveria me levar ainda mais para perto de Deus. A gente não pode nos permitir, a gente tem que tomar o cuidado de não nos permitir ser levados, né, por essa realidade, por essa verdade que é a nossa natureza, que é pecaminosa. Mas isso não pode nos abater, isso não pode nos desanimar, isso não pode nos enfraquecer. Uma vez que eu não posso, uma vez que eu não consigo, é aí que eu me aproximo mais do Senhor. Quanto mais eu percebo que está difícil, mais próximo eu preciso ficar daquele que pode fazer. Daquele que pode. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. A gente faz o contrário, a gente vai recuando, a gente vai recuando, a gente vai recuando. E aí fica mais difícil, porque aí eu já não me sinto bem, porque aí eu já não acho que eu sou digna e agora eu estou olhando Deus de longe. Não porque Ele se distanciou, mas porque eu me distanciei. E aí automaticamente eu vou achar que Ele já não me ama mais, que Ele já não me quer mais, que Ele já não se importa mais. A tendência de quando a gente vê Cristo de longe é achar que Ele não quer se aproximar, quando na verdade foi a gente que se distanciou. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? O fato de nós termos a nossa natureza, que é limitada e que é pecaminosa e que por nós mesmos é difícil, né, alcançar a santidade, isso não pode nos levar à apatia espiritual. Isso não pode nos afastar de Jesus. Pelo contrário, que isso seja um imã que te impulsione para perto de Jesus, que te atraia para perto de Jesus. Se faz necessário a busca de uma assistência do Espírito Santo, se faz necessário mudar a forma de viver, se faz necessário ter uma união vital com Cristo. Afinal, a santificação é o desejo do coração de Deus. Ele nos chama para sermos santos.
E se não fosse assim, né, se de fato santo fosse só Deus e Ele quisesse que fosse só Ele não nos chamaria através da palavra para sermos santos. Mas Ele nos chama a ser santo. E se Ele nos chama, é porque nós conseguimos alcançar. Jesus jamais vai nos pedir algo que a gente não pode fazer. Jesus jamais vai te dar um fardo que você não possa carregar. Jesus jamais vai te pedir algo que você não tenha condições de fazer. Volto a dizer, a santificação é um trabalho em parceria. Cristo faz a parte dele. A gente abrindo o coração, compreendendo que nós precisamos nos render e submeter a Ele também, unidos, né, nessa união vital com Cristo, é possível sim alcançar a santidade. É possível sim alcançar a santificação. Muitas das vezes, o diabo, o inferno vai se levantar contra nós, vai apontar o dedo na nossa cara e vai dizer assim: você não pode, você não consegue, o seu pecado te domina, o seu vício te domina. E é nesse momento que nós precisamos nos encher do Espírito Santo e afirmar para Ele: eu não posso, você está certo, eu realmente não consigo, mas Cristo vai me ajudar a conseguir, mas é Cristo que vai me levar a uma vida de santidade. Eu realmente não consigo vencer os meus vícios, mas Cristo em mim me fará vencer esses vícios. E aí Cristo vai me dar a plenitude de uma vida com Ele, sem vícios, com alegria, com certezas, curado, transformado, com convicções, sonhando com a eternidade. Às vezes a gente permite que o diabo nos intimide, nos diminua, e a gente precisa entender que realmente nós não podemos. Ele não está errado, nós não podemos, mas Cristo em nós. Mas uma vez que nós permitimos que Cristo trabalhe em nós e através de nós, aí sim nós podemos, aí sim nós conseguimos. Sozinhos não, mas com Cristo sim. E aí, diante disso, eu queria apresentar duas chaves importantes aqui, 2 pontos importantes para nós. Primeiro, para que a gente entenda o que é santificação de uma maneira mais clara. E o segundo momento é para que a gente entenda como buscar essa santidade, essa santificação. E aí a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre santificação, vamos entender, né, de uma maneira um pouco mais clara o que é a santificação, para depois saber como buscá-la. E aí, a santificação, a santidade, né, santificação, no seu original, no texto original, quando você pega o texto em grego, né, escrito em grego, no original, essa palavra santificação, ela significa separação. No original é separação. Ou seja, ser santo é ser separado das práticas do mundo para pertencer exclusivamente a Cristo. Esse é o termo original, separação. A santificação é justamente isso, o momento em que Cristo vai lá, nos encontra e nos tira da roda dos escarnecedores. É o momento que Cristo vai lá, nos encontra e Ele nos tira do lugar aonde é impossível associar a gente como filho de Deus ou filho do mundo. Ele nos tira desse lugar, Ele nos tira do meio dos outros. E entenda, Ele não nos tira para nos excluir, para dividir as classes, o grupo, e agora a gente não convive mais com ninguém que não é crente. Não, não é isso. Mas Ele nos tira daquela vida de engano, daquela vida sendo influenciado pelo mundo. Ele nos tira desse lugar que não é literal, mas um lugar espiritual. Ele nos tira desse lugar aonde nós somos influenciados para poder nos fazer ser os influenciadores. Não aqueles que cedem aos encantos do mundo, mas aqueles que convertem o mundo através da renovação que já viveu dentro do seu interior e da sua mente. Então, entendendo que no original a palavra significa separação,
esse termo ele vem instruindo justamente isso. A santificação é o momento de Deus nos separar daquilo que nos suja, daquilo que nos leva ao pecado, daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos afasta de Cristo. É preciso sermos separados. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Isso é um processo de santificação. E vida de santidade, você entender que você está, mas você não faz parte. Você vai ter os seus parentes que não são cristãos, que não escutam músicas cristãs, que bebem, que fumam, que fazem um monte de coisa errada, que mentem, que traem. Você vai ter esses parentes e você vai estar numa festa junto com eles, num casamento com eles, num almoço de família junto com eles. Cristo não quer que você se isole deles. Cristo não quer que você se afaste dos seus amigos, dos seus parentes, só porque eles não são cristãos. Mas uma vez que você está no meio deles, você não se parece com eles. A santificação nos faz trazer essa evidência de que nós estamos, mas nós não compactuamos com o que você compactua. Eu te amo, mas eu não peco da forma como você peca, porque Cristo está me purificando. Eu não aceito o pecado da forma como você aceita, porque Cristo está me transformando. Então eu amo meu irmão que está mentindo o tempo todo, mas o tempo todo, enquanto eu caminho com o meu irmão que eu amo e que ainda não foi convertido e que está sendo dominado pela mentira, enquanto eu caminho com ele, eu revelo a verdade e eu digo: olha, eu te amo e eu jamais vou me afastar de você, e eu vou estar aqui porque somos amigos, porque somos irmãos, mas eu não vou compactuar com a mentira, porque Cristo traz e trouxe todos os dias a verdade para dentro de mim. E aí é nesses ambientes aonde nós somos separados. Ele não vai te afastar de ninguém, mas Ele vai te permitir estar nos lugares e revelar a sua santidade, a santidade que Ele promove em você. Ah, rolou uma briga no trânsito. Você continua lá, você ouve a pessoa que está brigando com você. Você não vai embora, você fica ali, mas você não se altera. Isso revela um Cristo que não foge, que não se omite, mas que não vai brigar da forma como o outro está brigando, que não vai permitir se exceder em ira, se exceder em raiva da forma como o outro está agindo. Ou seja, você não foge desses ambientes, você continua ali, você encara. Você está no trânsito todos os dias, não tem como ir só porque a minha fraqueza é o trânsito. Você continua ali, Deus não vai te tirar dali. Deus vai te permitir viver ali todos os dias dirigindo, com os motoqueiros passando do lado, porque a fraqueza da pastora é os motoqueiros. Deus vai me permitir caminhar todos os dias com os motoqueiros passando, me cortando, levando meu retrovisor. Ele não vai me tirar desse ambiente, mas é nesse ambiente que Ele vai transformar o meu interior, a ponto de que qualquer coisa que aconteça, eu revele a glória e não o meu velho homem. Eu estou ali, no mesmo ambiente, mas estou separada. Mas não vou agir como outros agiriam. Ah, caiu um caminhão de fralda, Pampers. Todo mundo foi pegar, pastora. Você não vai aproveitar e pegar? Não, não. Eu posso estar ali. Eu posso estar vendo todo mundo pegar. Eu posso estar no meio de todo mundo ali, no meio daquela confusão. Meu Deus, olha que loucura. Mas eu não vou pegar. Por quê? Porque eu estou ali, mas eu sou separada. E eu não vou me aproveitar da situação. Porque se eu me favoreço, o outro perde. E aí eu estou sendo injusta. E Cristo não é injusto. Cristo é justiça. Cristo é correto. Essa é a intenção aqui de separação. Às vezes a gente se converte, é a sensação que a gente tem, que a gente quer só caminhar com gente crente, para a gente não ter que lidar com o pessoal que não é crente e não permitir, né, que eles nos influenciem ou que eles nos tirem da graça, né? A gente fica falando muito isso: ó, você está me tirando da graça, você está me tirando da paz.
Aí a gente quer se afastar dessas pessoas, quando na verdade Cristo quer que a gente esteja com elas mesmo, mas não parecendo com elas, mas revelando a glória dele, revelando o caráter dele. A santificação é a essência de Deus, e é por isso que ele nos chama a sermos santos. Ele nos chama a sermos santos porque nós precisamos ser parecidos com Ele, não é isso que Ele diz? Sejam meus imitadores, sejam parecidos comigo. Eu criei e formei vocês à minha imagem e semelhança. Então, se Ele quer que a gente seja parecido com Ele, a gente precisa ter a essência dEle em nós. E a santificação é a própria essência de Deus. Por isso Ele nos chama a sermos santos. Nós precisamos entender que o sacrifício na cruz, Ele nos garante salvação. E isso é um fato. Não tem essa, o Senhor vai me salvar. Não, Ele já fez o sacrifício naquela cruz. Ele já nos salvou em nome de Jesus. Mas eu não posso acreditar na salvação apenas na segurança de que Ele fez o papel dEle. Eu não posso continuar acreditando que eu sou salvo e que eu vou ser salvo apenas porque Ele fez aquilo que eu acho que era a obrigação dEle como filho. Eu preciso sair desse lugar onde eu me apego à salvação por uma segurança de um sacrifício da cruz, e eu começo a pensar que a salvação, ela também vem diante da santidade. A salvação, ela também vem de uma vida de santidade, porque não adianta nada eu aceitar a salvação através do sacrifício, mas não buscar a santidade, não me parecer com Jesus. Para ficar de uma forma mais clara, para poder, a gente é melhor, imagina só, Cristo te salva, morreu por você na cruz, te salvou, te deu a salvação. E aí agora Ele está preparando as moradas. Ele não ressuscitou e falou, estou preparando as moradas celestiais para nós, para todos vocês. Agora imagina, Jesus te salvou, está preparando as moradas celestiais. Mas imagina você, que não vive santidade, que não está buscando a santificação, que não está caminhando para o caminho da santidade, da santificação, que não está querendo se parecer com Cristo em nada, que não carrega a essência dele. O que vamos fazer no céu, se nem nos parecemos com o dono do céu? E aí, meditando nessa palavra, o Senhor sempre fala isso para vocês, que eu sou didática. Então, para mim, a minha cabeça fica aqui, fazendo teatrinho, fazendo figurinha, eu sou assim, eu sou didática. O Senhor, Ele trabalha comigo e fala comigo assim, nos exemplos, nas histórias. E aí, quando Ele falava a respeito de ser separado, quando Ele falava que a salvação não é só a garantia do sacrifício na cruz, mas é a minha busca por santidade, Ele dizia assim para mim, Jéssica, imagina só, para você entender. Porque eu fico ali, eu fico preparando a palavra, eu fico assim, Deus, eu entendi, mas me desenha para ficar claro, eu gosto de clareza. E Ele falou, imagina você se mudando para uma casa de árabes. Olha, a partir de agora, a partir de hoje, pro resto da sua vida, você vai morar na casa de árabes. Raiz, assim, aquele árabe bem raiz. A partir de hoje, Jéssica, é o seu destino. Seu destino agora é morar na casa de árabes. Imagina, e ele falou, imagina você nesse lugar, onde você não entende nada da língua, onde você não consegue falar árabe, você não entende nada do que eles estão falando, e não gosta da comida, não gosta dos costumes, não está adaptada com os costumes, não come as comidas que eles fazem, não gosta de comer nada cru, nem quibe cru, nem carne cru, não gosta de repolho, de charuto, não gosta de nada dessas coisas. Aí você vai para uma casa de árabe, onde só tem comida que você não gosta, onde todo mundo está conversando, falando com você, perguntando as coisas, conversando entre si, e você não está entendendo nada. Imagina você passar o resto da sua vida nesse ambiente. Você gostaria? Eu não. Isso não me chama atenção. Não faz sentido viver num lugar onde eu não entendo ninguém, onde eu não consigo nem pedir um copo de água, onde eu não consigo fazer uma pergunta. Não faz sentido estar nesse lugar onde eu não consigo me comunicar, onde eu não tenho minha identidade, não me identifico com os costumes e nem como aquela comida. Eu vou morrer de fome, eu vou ficar desesperada, eu vou ficar depressiva, eu vou querer ir embora, eu vou querer fugir.
eu não vou aceitar esse destino para mim, porque não faz sentido. E aí o Senhor falou exatamente isso. Na nossa acha que só porque aceitamos a Jesus, porque nós cantamos um louvor bonito, ou só porque a nossa geração hoje é assim, infelizmente, né? Nós vivemos uma geração onde as pessoas, a gente vê isso na internet, com os influencers, com um monte de gente aí que está à vista, a gente vê todo mundo vivendo a vida que quer, mas aí no domingo vai à igreja e fala, eu sou cristão. Mas na segunda-feira está vivendo do jeito que quer, com as práticas que querem. Não tem vida com Deus. A Bíblia fica no carro, nem para casa vai. Porque já é mais fácil para não esquecer de levar no culto. Isso quando se tem Bíblia. Porque agora com o celular a gente tem tudo muito fácil no celular. E aí a gente já não se interessa mais pela leitura, por um livro físico. Hoje a gente vive uma geração que ela é assim. É bonito dizer que somos cristãos, é bonito dizer que somos evangélicos, mas há muitas pessoas dizendo que é bonito, declarando que é bonito, mas não vivem Cristo, não buscam santidade, estão apenas apegados num sacrifício como se fosse a única obrigação de Cristo morrer por nós, e aí não vivem parecidos com o Senhor, não caminham em direção à santificação, e aí não faz sentido essas pessoas estarem no céu. Primeiro porque o ambiente não é preparado e adequado para esse tipo de pessoas, e eu acho que nem elas talvez se sentiriam bem numa eternidade aonde elas não reconhecem Cristo, aonde elas não reconhecem o lugar, aonde elas não falam a língua dos anjos, elas não entendem a mensagem do Senhor, elas não conseguem se comunicar com o próprio Deus. Não faz sentido estar nesse ambiente. E às vezes nós estamos querendo morar no céu, mas não sabemos nem reconhecer a voz de Deus. Como é que vamos morar no céu se nem ao menos a voz de Deus nós ouvimos? É por isso que nós precisamos para ontem parar e deixar de lado esse ditado, esse costume de dizer santo é só o Senhor e começar a ser santo como Ele é. Porque Ele me chama a ser santo como Ele é. Então por mais que seja difícil, sim, por mais que o meu homem, né, o velho homem, a natureza pecaminosa vai achar um monte de dificuldades, mas apesar de todas essas coisas eu preciso me apegar ao Espírito e dizer, Jesus, me faça ser santo como o Senhor é. Me leva a pisar nos santos dos santos, me faz enxergar a santidade que existe em Ti, porque eu preciso dela, caso contrário a eternidade não fará sentido para mim, e aí eu vou para onde? Para a condenação eterna. Saio de um lugar que foi preparado com tanto amor para mim, para viver a tristeza e o sofrimento do inferno para sempre. Sem santificação, ninguém verá o que o autor de Hebreus acabou de dizer para nós e nós lemos. Entendendo que isso é santificação, entendemos que a santificação ela vem de Deus, entendemos que a santificação ela é o caminho que nos leva a parecer com o Senhor, entendendo que a santificação é sermos separados das práticas do mundo, da tendência do mundo, entendemos que santificação é isso, certo? Lembra sempre disso, santificação é ser separado, eu estou sendo separado, eu estou me diferenciando daquilo que daquilo que o mundo prega, daquilo que as pessoas fazem. Eu preciso entender isso, para ficar fácil e claro, santificação é separação, eu preciso ser diferente, eu preciso estar separado, eu não sou todo mundo, é isso. A mãe sempre ensinou para a gente desde criança, e ela tinha razão, eu não sou todo mundo, mas todo mundo faz, mas nós não somos, porque somos separados. Entendemos que isso é santificação. E aí vem o segundo ponto, como então buscar essa santificação que eu já entendi o que é. Mas como, pastor? É muito difícil. Eu tenho fraquezas. Pastor, eu não sei, eu nunca fui ensinada como então que eu vou alcançar esse lugar? Eu já entendi que eu preciso ser separada, já entendi que eu preciso parecer com Cristo.
Eu já entendi que sozinho eu não alcanço, mas eu preciso pedir para Deus me levar a um lugar de santidade. Mas como? E aí, para a gente entender e destravar a nossa mente em relação a isso, eu quero começar com uma pergunta. Eu queria que você pensasse na maneira que você tem. Pensa aí. Tira aí um minutinho para você olhar para a sua vida agora. Pensa como que você está vivendo. No seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, nos seus relacionamentos, com os seus pais. Como que você tem vivido? Como que você tem vivido o seu dia a dia? Quando você acorda, o que você faz? Quando você vai dormir, o que você faz? Você dorme, né? Você vai dormir, você vai fazer o quê? Mas antes de dormir, você vai fazer o quê? Quando você está caminhando na rua, você está fazendo o quê? Como que tem sido a sua rotina? Como que você tem vivido? A partir dessa pergunta, a gente começa a entender como buscar a santidade. Existem momentos, continua pensando em como você tem vivido. Existem momentos da sua vida, disso que você tem vivido, que há reflexos de santidade? Há momentos na sua vida, da forma como você tem vivido, que está sendo refletido pequenos requisitos, talvez, de santidade, que é a bondade, o amor, o caráter de Cristo, a paciência, a convicção. Sua vida, você tem revelado isso? Você tem vivido isso? Tem vivido Deus que você escuta a pastora pregar? Você tem vivido Deus que às vezes você apresenta para as pessoas? Começa a refletir como você tem vivido e se essas coisas estão revelando santidade. Se tem alguma coisa, pelo menos alguma coisinha ali que revela santidade. E agora também comece a pensar naquilo que não revela. No seu dia a dia, o que não está revelando santidade? Quantas vezes nós acordamos e a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o celular, é sair correndo, porque às vezes a gente levanta em cima da hora e aí começa a fazer as coisas, e aí vai a parte da manhã, aí vai o meio-dia, aí chega a noite, às vezes a gente está muito cansado. Quantas vezes a gente já não passa dias sem sequer falar com o Senhor, sem sequer fazer uma oração? Às vezes a gente fica dias sem nem pedir, gente. A gente nem pede, às vezes a gente fica dias sem nem pedir, às vezes a gente chega nem para falar com Deus em oração assim: Senhor, eu preciso muito de dinheiro. A gente está nem pedindo direito. A gente está lidando com os problemas, a gente está aprendendo a conviver tanto com os problemas que a gente nem está pedindo mais a Deus solução. A gente está acostumado a viver com aquilo ali, é isso. Já me acostumei, não tenho o que fazer. Vou nem pedir para Deus me ajudar não, porque eu já me adaptei. Como nós temos vivido? A santificação, ela exige a nossa participação ativa em conjunto com a graça de Deus. E aí, para entender isso, nós precisamos refletir em como temos vivido. Se nós temos revelado mais coisas que não são a santidade, que não é o caráter de Cristo, se nós temos vivido uma vida apática espiritualmente, se a gente revela tudo durante o dia, mas não está revelando Cristo, se a gente está tendo tempo e prioridade para tudo na nossa vida, mas não está tendo tempo e prioridade para o Senhor, nós precisamos começar a buscar a santidade. Como, pastora? Pela renovação da nossa mente. Eu queria que a gente lesse Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, um texto conhecido de vocês. E tá aí, ó, vai pegando aí que essas são chaves cruciais, é coisa básica, é simples. A palavra de Deus em Romanos 12, 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Mude a sua mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quer caminhar em santidade? Quer alcançar a santidade? Comece a transformar a sua mente. Comece a pedir para o Senhor transformar a sua mente.
você não começa a fazer esse exercício. Eu vou transformar a minha mente em que sentido, né? Que a gente chama de metanoia. Transformar a nossa mente em que sentido? Se o mundo faz, eu não faço. Se o mundo aceita, eu não aceito. Se agora é tendência, eu não sigo essa tendência. Não se conformar com o mundo. Não se conformar com aqueles que estão sempre prontos a julgar, mas ser aqueles que estendem a mão, estendem o perdão. Não se acostumar àqueles que acham que dá para servir a Jesus e ter o seu próprio, né, domínio da sua vida e ser o Deus da sua vida, aquele que governa a sua vida, e entender que se o mundo está pregando isso, eu não aceito isso, eu vou no sentido contrário. Nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Precisamos transformar a nossa maneira de pensar. Precisamos justamente fazer o que Romanos 12 diz. Não vos conformeis, não aceita. Ah, mas é que hoje todo mundo faz isso. Não aceita. Entende que o Senhor te chamou para ser separado, então você não vai aceitar. Não importa se você vai ser o único da sua sala de aula, o único da sua faculdade, o único do seu serviço que pensa diferente. Você continua permanecendo firme porque você sabe que você está se santificando, está alcançando a santidade. Então não vale a pena parecer com todo mundo e não parecer com Cristo. Então que eu seja o único esquisito, careta, estranho, né, ao olhar das pessoas, mas que esteja sendo santo, mas que esteja alcançando a santidade. Nós precisamos não nos conformar. Não nos conformar. Eu vou dar um exemplo para vocês que me veio aqui à mente agora. A gente às vezes, por exemplo, dentro de política, ou de política geral mesmo, né? Tô falando política não de politicagem não, de política governo aí. Estado, Brasil, presidente, essas coisas assim. Às vezes dentro da política ou dentro da nossa igreja, na hora de eleger pessoas, líderes, pastores, bispos. Às vezes a gente tem uma tendência, a gente se acostumou com uma tendência, isso não me agrada. A gente se acostumou com uma tendência a escolher menos pior, não é verdade? Qual é o menos pior? Então vamos no menos pior, mas espera aí, menos pior por quê? Porque é ruim também? Porque também não condiz com o caráter de Cristo? Vamos ver quem pelo menos, né, tá mais perto, ou tá causando menos escândalo pro evangelho. Não, peraí, não, errado é errado. A gente tem que começar a entender isso. Esse ser separado, esse transformar a mente por não se conformar com as coisas do mundo é isso. Eu não vou escolher menos pior, eu vou escolher aquilo que é correto diante da Bíblia. Ah, mas assim pelo menos você não está pecando 3 coisas, está pecando só uma. Que isso? A gente pensa nisso, né? A gente faz comparação. Aí vamos escolher esse bispo porque ele é mentiroso, mas pelo menos ele não rouba a igreja. Que isso? Vamos escolher esse presidente porque pelo menos ele faz um monte de coisa errada, mas ele não compactua com coisas que os cristãos, que não cristãos. A gente vai escolhendo menos pior. Isso é se conformar com o mundo. Isso é se conformar. Porque daí a gente pensa assim, não vai ter como melhorar, então eu vou me conformar e vai o menos pior. Não vai ninguém então. Ah, pastora, mas quem que nós vamos escolher? Né, vamos usar a igreja, né, porque a política, o povo fica sentido, né, e aí a pastora entende, em nome de Jesus, a pastora não está tomando partido nenhum aqui, tá, eu estou só dizendo que às vezes a gente tem essa tendência. Vamos colocar a igreja, por exemplo, esse ano vai ter eleição, a igreja, né, todos aqueles que são membros metodistas das suas igrejas locais vão dar nome de pessoas que acham que cabem no papel de bispo. Vai ter eleição esse ano porque vai ser nas regiões aí, vai mudar os bispos ou vai continuar de acordo com as eleições que serão feitas. Às vezes a gente pensa assim, vamos escolher o menos pior.
Não, escolha aquele que o seu coração queimou, aquele que você enxerga o caráter de Cristo, aquele que você enxerga que foi vocacionado para essa função. Escolha aquele que, diante da sua oração e de entrega, porque é isso também, né? A gente não busca e a gente acha que a gente está apto para escolher alguma coisa. Mas diante da sua entrega, diante da sua santificação, diante da sua vida com Deus, você escolhe aquele que Deus te direcionar, aquele que de fato está carregando a evidência de que foi chamado para aquilo. Aí a gente escolhe esse, certo? Ah, mas pastora, mas não tem ninguém. Eu não acho que não tenha ninguém que seja. O meu coração não queimou, eu orei e Deus não me deu direcionamento, não me deu clareza de nada. Aí eu vou escolher quem então? Então não escolha ninguém. Então escreva assim, ó, não senti no coração, Deus não me falou, não tenho paz, então não escolhe ninguém. Porque se conformar com o mundo é isso, é se contentar com essas coisas. É igual as orações que a pastora sempre fala aqui. Ah, pastor, no início, quando a gente quer uma casa própria, a gente começa sonhando, orando a Deus, desenhando a casa. Aí passa 10 anos, Deus ainda não deu, a gente diminui. Aí a gente diminui, tá bom, aquela casa lá já talvez é muito, né? Então pode ser só um apartamento. Ah não, apartamento também tá muito difícil, já faz 20 anos, ainda não chegou. Ah, Deus, só me dá a condição de trabalhar para pagar aluguel a vida toda. A gente vai diminuindo, a gente vai se contentando. Eu não consegui a casa, pode ser um apartamento. Eu não consegui um apartamento, Deus, só me dá saúde para poder viver e pagar aluguel a vida toda. A gente se contenta. Deus nos chama para não se contentar. O mundo faz isso, vai se contentando. Antigamente, filhos, família era a coisa mais linda. Hoje é trabalho. A pastora já falou isso no altar também no Dia das Mães. Hoje é trabalho, hoje te priva de viver sucesso na vida, de ter conquistas, te priva de um monte de coisa. E aí as pessoas já não sonham mais com família. E aí vão se contentando. Mas a busca pela santidade é essa renovação de mente de dizer, eu não me contento. Se o Senhor tem o sonho de um casamento, de uma família para mim, eu casarei e terei filhos, sim. E é isso. Se o Senhor me chamou para poder não me contentar com o mundo e eu preciso passar por essa renovação da mente, eu escolho o certo ou não escolho nada, porque eu preciso permanecer naquilo que é certo e pronto. Não tem meio termo. Ah, mas vamos fazer assim para agradar a pastora? Não tem essa de fazer para agradar. Ou a gente revela a verdade, ou a gente expõe a verdade, ou a gente revela o reino de Deus em amor, ou então a gente não faz nada, porque a gente não pode fazer por aprovação de homens, a gente precisa fazer pela aprovação de Deus. A gente não tem que buscar dar resultado para homens, a gente tem que revelar a glória e o caráter de Deus. E isso é mudar a mente, isso é transformar a nossa mente. A gente está acostumado a dar resultados, o mundo prega isso, dá resultados, dá resultados. Você precisa dar resultados, mas quando você olha para Deus, nem sempre Ele está cobrando de você resultado. Às vezes Ele só quer entrega, às vezes Ele só quer intimidade. É não se conformar, é transformar a mente. Precisamos mudar o nosso modo de pensar para experimentar a boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos transformar o nosso agir, o nosso falar, o nosso observar e pararmos de ser esse meio termo. Ou é sim ou é não. Ou é o correto ou eu não vou fazer. Ou eu não faço parte. Ou eu vivo aquilo que Deus me deu e sonhou e permaneço, mesmo que com 30 anos Ele ainda não tenha feito. Ou então eu não quero viver nada e aí eu me conformo que a santidade realmente está muito longe. E aí nem a santidade, nem o céu, nada disso eu vou conseguir viver. Há um outro ponto também que é a nutrição espiritual, né? A gente renova a nossa mente, a gente não se conforma com o mundo, a gente se separa das práticas do mundo e a gente nutre a nossa vida espiritual. E nutre de que forma? A Bíblia, gente, é um manual de vida para nós. A Bíblia ela não é só um livro para nós que somos cristãos. Isso aqui não é só um livro. Isso aqui é manual de vida.
Não dá para a gente abrir isso aqui e ler apenas como história. A gente tem que abrir e ler entendendo que a minha vida tem que ser pautada nisso aqui. Estou triste, a Bíblia tem uma resposta para a minha tristeza. Que quando eu estou aflita, a Bíblia tem uma resposta para a minha aflição. Que quando eu estou com dúvida, a Bíblia tem resposta para a minha dúvida. Quando eu me sinto culpada, quando eu não concordo com as regras da igreja, quando eu não concordo com um monte de coisa, eu preciso olhar para a Bíblia, porque a Bíblia dá resposta para mim, é o meu manual de vida. E aí esse é um ponto, essa também é uma chave, um caminho que te faz alcançar a santidade. Eu preciso me alimentar da palavra, e não apenas como um livro, mas como a prática da minha vida. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Se a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se o Deus da Bíblia fez, Ele faz na minha vida também. Se o Deus da Bíblia me chamou, então eu respondo a esse Deus e vivo aquilo que a Bíblia está dizendo que eu posso viver e que Ele reservou para mim. Eu preciso nutrir a minha vida espiritual, porque enquanto eu não me alimento disso aqui, enquanto eu não vivo isso aqui, e não apenas como uma leitura, mas como uma vida, outras coisas vão me nutrir. Se eu não me nutro disso aqui, se eu não me permito me nutrir disso aqui, outras coisas vão me nutrir. O celular, os vídeos, o entretenimento, as notícias, outras coisas vão me nutrir. Os amigos, a família, os passeios, e não estou dizendo que é errado, gente, pelo amor de Deus, hein? Vai jogar o celular fora, quebrar o celular. A pastora falou que o celular me nutre de maneira ruim, então agora fica incomunicável, né? Não consegue falar com ninguém. Não é isso. Estou dizendo, não posso nem ter um descanso. Pode ter um descanso, pode passear, pode viajar, mas isso não pode ser o que nutre a sua vida. Não pode ser aquilo que te dá paz. Uma vez eu e o Mateus estava conversando com uma pessoa próxima da nossa família, que ela estava vivendo um período difícil. Ela estava num quadro, a gente acredita num quadro depressivo, estava com dificuldade assim para se restabelecer emocionalmente. E aí ela só ficava bem quando ela viajava, ela falava: viajei, fiquei bem. Viajei de novo, fiquei bem. Gente, a minha vida é viver viajando. É isso que a nutrição espiritual nos faz. É entender que eu posso viajar, posso passear, mas quando eu necessito disso para viver, para trazer sentido para a minha vida, o motivo de eu conseguir viver e ficar bem, aí está errado. Isso significa que eu estou me nutrindo de uma fonte que se esgota. Mas quando eu entendo que a Bíblia, ela é meu manual de vida e aqui tem tudo que eu preciso, eu me alimento de uma fonte que nunca acaba, em tempo e fora de tempo, é em alegria e é em tristeza, é na escassez e é na glória, é na festa, é no júbilo, é na celebração e é na morte, é na dor, é na vergonha. A palavra de Deus é uma fonte que não se esgota. Colo, vai lá com o Gui te dá colo. O colo dele é maior do que o da mãe. A Bíblia é uma fonte que não se esgota. A viagem se esgota. A viagem com 5 dias acabou. Você vai voltar para sua realidade triste, né? Eu vejo um monte de gente compartilhando, dizendo assim: estava aqui vivendo na minha viagem de 5 dias, luxando, agora vou ter que voltar a comer frango, vou ter que voltar a acordar cedo. As pessoas voltam tristes para sua realidade. Mas a fonte da Bíblia, a vida, né, que tem a Bíblia, que o alimento espiritual nos traz, é uma fonte que mesmo quando acabar o luxo, mesmo quando for só frango, você vai estar feliz. Mesmo que você tiver que levantar cedo, a Bíblia vai te trazer a base necessária para você acordar feliz, para você acordar renovado pelo Espírito. Mesmo quando você estiver tendo a sua oportunidade de acordar meio-dia, aí você vai acordar mais feliz ainda. Mas a Bíblia é uma fonte que não acaba. Relacionamentos acabam, viagem acaba, prazeres do mundo acabam, os vícios acabam, a festa, a bebida, o consumo excessivo, seja de lá o que, acaba. Mas isso aqui, permanece.
E é por isso que nós precisamos transformar a nossa vida, nos alimentar da palavra e nos nutrir espiritualmente, porque se eu não me alimentar disso, alguma coisa vai me alimentar. Ego, vaidade, o mundo, qualquer outra coisa, a internet, os jogos, os vícios, os pensamentos impuros, inadequados, tudo isso vai me contaminar, vai me alimentar. Por isso que eu preciso estar pautado na palavra. Deus, hoje é um dia difícil, o que a tua palavra tem para mim? Deus, hoje é um dia máximo, nossa, hoje eu estou felizão, hoje deu tudo certo, o que a tua palavra tem para mim? Nós precisamos nos nutrir espiritualmente. E por fim, mas não menos importante, nós precisamos ter vida de oração. A oração é crucial para a gente alcançar. É crucial. A oração é o que nos leva a ter um relacionamento com Deus. É o que nos faz ser íntimos de Deus. A oração é a conversa com Cristo, é aquilo que nos fortalece. A oração é o que move o coração de Deus em nosso favor. É através da oração que nós alcançamos a santidade. É através da oração que nós conseguimos nos nutrir espiritualmente. É através da oração que a nossa mente é renovada. A oração é crucial para alcançarmos a santificação. É através da oração que nós encontramos não só santidade, mas encontramos cura, amparo, direção, discernimento. Oração é essencial. Se você não ora, se você não tem prática de oração, passa a orar em nome de Jesus. Se você ainda não tem esse hábito de orar, começa a orar. Pastora, mas eu não tenho vontade de orar. Ora sem vontade. Quando a gente está no médico, no hospital, a gente não quer tomar o remédio, mas a gente não toma porque a gente sabe que precisa, que vai melhorar. A enfermeira chega e fala, vamos levantar. E você fala, não quero, mas tem que levantar. Então levanta e toma o remédio. Vamos tomar banho. Quando a gente ganha neném é assim, né? Vamos, tem que levantar. Ah, não, mas eu não quero levantar. Mas não tem que querer. Se você quer melhorar, você tem que levantar, tem que fazer caminhadinha. Tem que soltar os seus gases, né? Assim que fala, né? Tem que soltar, tem que caminhar, vai. E aí, mas eu não quero tomar o remédio. Não, mas tem que tomar, senão não vai melhorar. É a mesma coisa aqui, gente. A oração precisa, é crucial. Não tem essa, mas eu não tenho vontade. Ora sem vontade. Mas é que eu não sei como orar. Ora sem saber orar. Deus, comecei a falar com o Senhor aqui, eu não sei orar, eu nunca orei, eu não sei se é assim que ora, eu não sei nem se eu estou orando. Mas, Senhor, por favor, me ajuda a orar. Me ajuda, me ensina como que ora. Eu estou fazendo certo, está errado. Deixa eu achar alguém orando na Bíblia. Deixa eu ver como é que essa pessoa orou para me imitar ela. Começa a ter prática de vida de oração, porque a oração é crucial. Diante de tudo que foi dito, cremos que é possível viver santidade nos nossos dias. Amém? Diante de tudo que a pastora falou, que é possível viver santidade nos nossos dias? Sim, claro que é. É difícil? É. É complicado? É. Vai custar pra gente? Vai. Mas sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós vamos buscar santidade, porque todos nós queremos ver Cristo em nome de Jesus. E a Bíblia acabou de me mostrar que é possível. Mas o tempo está caótico, a geração está caótica, está tudo esquisito. Mas ainda é possível buscarmos a santidade. Mesmo em um mundo corrompido, mesmo em o amor e a santidade são derramados sobre os nossos corações, a ação do Espírito. O Espírito vai derramar a santidade em você, como ele derrama amor, como ele derrama obediência. Você só precisa praticar, você só precisa começar a dar os seus passos. Quando nós amamos ao Senhor, não se torna tão difícil e nem impossível nos separarmos tudo aquilo que não agrada a Deus. E eu encerro aqui. Gravem essa frase: se eu amo ao Senhor, se eu de fato sou loucamente apaixonada por Deus e por tudo que Ele representa e fez na minha vida, não é tão difícil e não é impossível eu me separar, me santificar daquilo que não agrada a Ele. É só buscar amar o Senhor mais do que você ama. Para de ter admiração por Deus e começa a viver loucamente apaixonado por Ele. Porque uma vez que a gente ama, a gente não faz o que não agrada. Se eu amo o Mateus e eu sei que ele
não gosta que eu cutuco ele à noite, porque ele tá fazendo barulho, aí eu vou evitar cutucar ele. Quantas vezes ele não tá lá fazendo, que ele tem rinite, aí quando a rinite dele tá atacada, ele fica noite toda. Aí, no início eu cutucava ele. No início eu dava um monte de cotovelada nele toda hora. Para de fazer barulho, para de fazer barulho. Aí teve um dia que ele falou assim, eu não consigo controlar minha rinite. Eu não consigo controlar o barulho, eu faço sem nem perceber. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que dormir separado agora? Eu falei, é isso, Deus, não vai ter como, né? Enquanto o Senhor não curar essa rinite dele, cura em nome de Jesus, Deus. Enquanto o Senhor não curar, eu vou ter que aprender a conviver com barulho. Aí o que eu faço? Tem hora que incomoda, mas aí eu viro para um canto, viro para o outro e fecho meu olho. Então eu devagarzinho falo para ele assim, amor, bebe uma aguinha para ver se melhora. Aí a gente vai indo assim, entendeu? E é justamente isso. Se eu amo, eu não vou ficar incomodando. Se eu amo, Mateus, se eu amo a minha mãe, e eu sei que ela detesta que eu, sei lá, não arrume minha cama. Se eu amo a minha mãe, eu sei que ela detesta que eu saia sem avisar, eu não vou sair sem avisar, porque eu amo a minha mãe, eu não quero desagradar ela. Quando a gente ama, a gente quer agradar. Então, se a gente amar o Senhor de verdade, não é que vai ser fácil, mas também não vai se tornar impossível se separar e se santificar para Ele, porque aí a gente vai querer agradar a Cristo. Uma vez que eu amo, Senhor, eu quero pecar, mas não pecar vai te alegrar, não vai? Meu amor pelo Senhor é muito maior do que a minha vontade de pecar, então eu vou te alegrar. Jesus, ô carniça, eu não queria perdoar aquela pessoa, mas se eu perdoar, vai te alegrar, não vai? Então eu vou perdoar, porque o meu amor pelo Senhor é muito maior do que o meu rancor e o meu ranço pela pessoa. Então eu vou perdoar, Jesus, porque eu te amo, porque eu sei que isso vai alegrar o seu coração. Por ponto de se separar de tudo que não agrada a Ele. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Se a pastora passou um pouquinho, me perdoe. Mas para encerrarmos aqui, antes de dar os avisos, mas eu queria ter um momento de oração. E aí, a gente já aproveita para fazer o exercício, né? A gente já começa aqui a fazer os nossos exercícios de ter vida de oração, né? Vamos começar a partir de agora, em nome de Jesus. A pastora queria orar com vocês, pra gente, pela palavra, pra gente encerrar o culto, mas existe uma campanha aí, né, um jejum rolando que é nacional, que a pastora mandou lá no grupo para vocês viram? Um jejum nacional que todas as metades do Brasil inteiro está fazendo, uma campanha. E aí todos os dias tem os pedidos de oração, né? Tem um monte de pedido de oração. Todos os dias é um pedido diferente. E aí